Muito boa noite, pessoal! O primeiro Gazeta Esportiva do outono está no ar. Você sabia que hoje o dia e a noite têm exatamente o mesmo tamanho? Pois é, Gazeta Esportiva também é cultura. Vem começar a sua noite, o seu início de noite com show de informação, com futebol, na companhia de quem? Dá um espetáculo. Comigo no estúdio está o nosso xerifão Osmar Garrafa. Já à noite, né? Já à noite. Já à noite. Já anoiteceu lá fora? Acho que não. Já é noite lá fora. E nosso querido repórter Thiago Salazar. Fala, gente. Daqui a pouquinho tem jogo da Seleção Brasileira contra a Colômbia e as notícias do Corinthians. Quem traz direto do Parque São Jorge é o Alexandre Silvestre. A gente chega também com tudo que você precisa saber sobre Palmeiras e São Paulo. Ele tá comendo um milho, é isso? Deve ser. Aquele milhozinho que vende ali Ele fala que é tanto raiz comendo milho no pratinho. Comer milho, vai ter que comer milho assim, na espiga, é isso? É espiga, isso vai milho também raiz. vai se sujar todo lá, vai ficar com o milho no meio do dente. Turma, o programa hoje está muito especial. Antes, tem dicas. De volta, pessoal. São Paulo e Bis inauguraram nessa semana o novo letreiro da fachada do estádio do Morumbis. A Marina conferiu o evento do começo ao fim. Bora assistir. Run it up. São Paulo e Bis celebraram 1 ano de parceria no camarote da marca no Morumbis na última terça-feira. Com muitos quitutes, ativações e, de quebra, houve enfim a inauguração do letreiro em frente ao estádio. Acho que ficou praticamente 1 ano sem o letreiro. Verdade, mas a gente ficou 1 ano fazendo muita coisa em prédio. E acho que isso, pra nós, não é 1 ano que a gente falou, putz, com 1 ano sem nada. Não, foi 1 ano com muita coisa. A gente passou por uma série de ativações de marca. A gente teve um processo muito importante de comunicação visual, Ana, que o processo para a instalação do letreiro ele foi burocrático, mas foi muito positivo, porque eu acho que a preocupação que a Mondelez teve com o São Paulo é o meu grande ponto de atenção. A coisa mais fácil no momento desse era chegar, mudar o letreiro sem seguir nenhuma norma e ver o que fosse acontecer com a imagem de ambos, né? Tanto da Mondelez quanto do São Paulo. Para nós foi 1 ano de muito aprendizado, de muito resultado legal. A demora para a instalação se deu por conta de burocracias com a Prefeitura e a Lei da Cidade Limpa, de 2006, que regulamenta a publicidade pela capital. Em contrapartida, a empresa vai desenvolver algumas ações. A gente vai fazer um mapeamento a bóleo, cuidar de ciclovia, de forma de ciclofaixa, calçada. O contrato de naming rights do estádio tem duração total de 3 anos, em uma média anual de 25 milhões de reais. Além disso, a parceria se estendeu para a equipe feminina, que estreou seu novo patrocínio na Supercopa, competição na qual foi campeã inédita no último sábado. Quis o destino, acho que nada é por acaso, que o primeiro jogo numa partida oficial aqui do São Paulo fosse numa final de campeonato, com o São Paulo campeão na nossa casa, que é o Morumbis. Então, o que eu espero da parceria é que seja muito longeva, a torcida entende e realmente se sente parte desse processo. Então realmente é uma quebra de paradigma muito grande para nós e é uma grande felicidade de poder fazer essa parceria com o Mondelez, com o Morumbis. Parceria gostosa! Hoje na nossa reunião de pauta aqui do Mesa Redonda, que a gente estava falando da festa de 55 anos do programa, tinha Bis, viu? Muito legal. Olha, e você aí de casa, você já está sabendo do aniversário do mais tradicional programa de esportes da TV brasileira, um dos programas mais longevos da TV brasileira? É isso mesmo, Mesa Redonda completa 55 anos e vai ganhar uma festa de gala. Domingo, 9 da noite, fique ligadinho na tela da TV Gazeta para conferir essa super cerimônia com convidados mais do que especiais. Eu conto com a sua audiência, certo, Garrafa? Combinado, né? Todo o nosso time, toda a equipe, todo o departamento trabalhando. Vai ser um Mesa inesquecível com convidados mais que especiais, muitas memórias, enfim, muita coisa legal. Hoje tem seleção brasileira em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Às 9h45, o técnico Dorival Júnior coloca a equipe em campo para encarar a Colômbia no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Bora ver o que o treinador acha do adversário. Olha, eu acho que nós sempre nos preparamos para grandes jogos, para sofrermos o mínimo possível, respeitando as características e as qualidades de um adversário a todo momento, porém acreditando sempre e confiando naquilo que estejamos preparando para determinadas partidas, como será amanhã.
o que eu vejo aqui são equipes que se equivalem. Eu volto a falar isso, nós estamos num processo, sim, de uma recuperação. Isso vem acontecendo de uma maneira gradativa. Estamos buscando encontrar aí um caminho que nos dê aí, e faça com que alcancemos resultados com um pouco mais de naturalidade para uma equipe que vem melhorando a cada momento, evoluindo, tentando encontrar esse corpo necessário para que possa jogar dentro de uma naturalidade um pouco maior. O que esperar desse jogo, Salazar e Garrafa? Ô Garrafa, eu não sei você, boa noite para todo mundo que nos assiste. Para mim, eu estou sempre na esperança de assistir os jogadores da seleção brasileira jogando pela seleção brasileira o que eles jogam pelos clubes. O Brasil tem jogadores fantásticos, é uma geração, sim, muito boa. O Brasil tem, sim, uma safra muito boa de jogadores. Eu discordo de quem diz que o Brasil não tem uma grande safra. A questão para mim é os caras jogarem na seleção o que eles jogam nos clubes. E aí faz muito tempo que isso não acontece. Hoje é mais uma oportunidade e eu estou sempre nessa expectativa, Garrafa. Então, e para que isso aconteça, boa noite Salazar, Michele, boa noite galera acompanhando o Gazeta Esportivo. Para que isso aconteça é necessário tempo que não só o Dorival, ninguém tem. Para você poder entrosar esses jogadores, tentar aproveitar, tirar o máximo de cada um deles. E o Brasil tem, além disso, a prioridade é classificação. São os números que não estão favoráveis. O Brasil precisa, foi o tempo que o Brasil nadava de braçada nas eliminatórias. O Brasil hoje joga a vida, acreditem se quiser, joga a vida contra a seleção da Colômbia. E num passado não tão distante, Brasil e Colômbia, a dúvida era de quanto o Brasil iria vencer. Hoje já virou a Colômbia rival da seleção brasileira. Concordo com o Salazar em partes que nós temos uma geração, eu acho uma geração boa. Não acho que uma geração, eu acho que uma geração que pode jogar mais que está jogando. Pode jogar mais. Vivo também essa expectativa de jogar mais. Porém, não é uma geração que me arranca suspiros daquilo que a gente já teve em termos de seleção. Eu acho que ela não arranca suspiros justamente pelo que eles apresentam na seleção. Perfeito. Aí não, porque o Vinícius Júnior no Real Madrid não arranca suspiros pelo Sim. futebol dele, o Rodrigo, o Rafinha no Barcelona, e o Alisson no Liverpool, tantos mas em se comparando, Vini Júnior, Rafinha, o próprio Rodrigo, com jogadores que nós tivemos na seleção brasileira, é muito distante, né? Então, essa é a minha régua, Mas concordo com você que nos clubes eles têm um desempenho que, se jogassem isso na seleção, e aí cabe ao Dorival, aí a seleção vai poder ter um futebol mais apresentável, coisa que até agora não teve com ninguém, não só com o Dorival. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Para mim, Vinícius Júnior joga no Real Madrid mais do que o Denilson jogava quando era jogador de futebol, tá? Que era um grande jogador, não é uma crítica, mas eu acho que o Vinícius Júnior faz mais do que o Denilson fez no Real Madrid. Porque a geração... Só que o Denilson, com a camisa da seleção... Lembra os turcos? Jogava mais do que o Mas Vinícius só que a geração do Denilson... Mas eu discordo de você. A geração do Denilson era uma geração extremamente superior a essa que está aí. Por isso, talvez o Vini Júnior faça mais sucesso no Real Madrid do que o... Mas bola por bola, o Denilson muita bola. Eu acho que o Vinícius Júnior bateu o melhor do mundo jogando mais do que o Denilson já jogou no auge dele. Se você pegar os dois auges, para mim o do Vinícius é maior. Mas a grande questão para mim porque o auge do Denilson era difícil ele ter um auge com jogadores de um nível espetacular, né? Hoje já você vê a eleição do melhor do mundo não é também de arrancar suspiros, mas são opiniões, né? Para mim a questão os caras jogavam pela seleção o que essa turma não está conseguindo jogar. Isso é para mim um grande X, é o que o Dorival ou qualquer um que estiver lá, não sei de que maneira eles vão mudar isso. E só um adendo no que o Garrafa falou, o jogo é tão importante. O Brasil é quinto colocado com 18 pontos, a Colômbia tem 19, um ponto a mais. É um pontinho, o Brasil está em barra abaixo da Colômbia, então assim, é um jogo realmente fundamental. E o próximo jogo do Brasil é a Argentina, em Buenos Aires. E o que acontece se ficar em último? São 6 que vão de forma direta. São 6 o sétimo vai para a repescagem, mas estamos falando da seleção brasileira, pô. Cara, é assim, de 10 seleções, 7 tem oportunidade, não é possível. E o Brasil tá lá, na parte de baixo. Não tem como, cara. Ó, que saudade do Ronaldinho Gaúcho. Eu vejo uns vídeos dele. Ai. Mestre Alberto Helena Júnior está na expectativa para conferir o jogo do Brasil. Vamos rodar o quadro Olhar de Mestre. Oh, minha linda!
Linda. É hora do Brasil, hein? Não, mas aquele noticiário chato lá oficial. É hora do Brasil mostrar um pouco de futebol contra a Colômbia essa noite. E é possível até que o faça, porque o time que está aí desenhado é interessante. Tem uma dupla de zaga de alto nível, um grande goleiro. E do meio de campo para frente, Bruno Guimarães, Rafinha, Gerson, aí lá na frente o Rodrigo, o João Pedro e o Vini Júnior, dá para formar um time interessante, desde que o pessoal resolva jogar na seleção que joga nos seus clubes, né? A única novidade é o João Pedro, que está jogando muito bem, eu tenho visto ele pela televisão, é um centroavante, mas não é aquele cara que fica fixo lá dentro da área, ele volta para ajudar na armação e tem feito muitos gols e tal, vale a pena a gente observar. Vamos ver, vamos torcer para que a seleção encontre seu rumo, né? Beijos, linda. Bom, agora é o seguinte, nós vamos conferir qual deve ser a escalação do Brasil no jogo de hoje. Não é ainda o quadro, porque nós teremos um quadro hoje. É na sequência disso. Então, antes, a escalação do Brasil é a seguinte. Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Magalhães e Guilherme Arana na linha defensiva, Bruno Guimarães, Gerson, Rodrigo e Rafinha, Vini Júnior e João Pedro. Não podia ser o Endrick? Mas não seria coerente. Não foi nem convocado. Ele foi convocado porque o Neymar se machucou. Bom, o que pra mim aí já foi um erro do Dorival. Errou feio. Né? Mas se ele entra assim e vira titular, fica esquisitíssimo. Então olha só. Hoje, vocês viram a escalação. Então hoje a gente vai estrear mais um quadro aqui no Gazeta Esportiva, porque nosso time aqui não para de ter ideias, né? Galera fervilha aqui. Então é o seguinte, o time ideal, Salazar. Presta atenção. Você viu aí qual deve ser a escalação do técnico Dorival Júnior. Mas agora eu quero saber o time ideal que o Garrafa e o Salazar colocariam em campo. Será que eles vão entrar em consenso aqui no Gazeta Esportiva? Então bora lá! O time ideal. Olhem os goleiros e vocês têm que escolher um. Vocês colocariam o Alisson, o Bento ou o Lucas Perry? Alisson. O Alisson... eu não poderia. O Alisson, para mim, não deveria estar mais figurando entre os selecionáveis. Tem que ter um consenso, mas eles dois ele não deveria estar figurando. Eu defendo isso. Então, eu vou ficar com o Bento aí, mas o Ederson deveria estar aí, né? Não, eu mas fico não tá com na relação, o Hugo Souza, que não tá aí. Então isso não que eu ia pode, falar. né? O problema é que tem que escolher um dos três. Tem que só escolher entre os três convocados. Exato, tem goleiro que eu colocaria no lugar do Alisson, mas ele não está convocado, aí eu tenho que escolher um. Tem que ser um desses três aí, então eu vou desempatar com o Bento, porque pra mim o Alisson... O Bento foi jogar na Arábia, pra mim o meu voto foi um voto de protesto. O meu voto seria o Hugo O Alisson Souza. pra mim tem aquele... O Alisson é atualmente, provavelmente, o melhor goleiro do mundo. Só que no clube. Na seleção já deu. Por aí eu acho que na seleção Então, dentro desse raciocínio, eu não posso escolher o Alisson. Na verdade, na seleção mas ele não discordo dos reservas que estão aí, mas então eu vou com o Bento mas é como que é voto de difícil, protesto. assim, se o cara hoje é o melhor goleiro do mundo pelo clube dele, é um grande clube europeu, mas é quase impossível não convocar o cara, sabe? É difícil. Enfim, bom, mas tá escalado, então tá bom. O Bento ficou sendo... Aí o Bento, vamos por Hugo Souza, não pode, não tá escalado, mas o meu voto seria o Hugo Souza. Tá bom, então ficou bem. Lateral direito, Wanderson ou Wesley? Eu vou de Wesley. Eu vou de Wesley. Então já temos aí o Wesley convocado e escalado no time ideal do Gazeta Esportiva. Lateral esquerdo, agora? Zagueiros, primeiros zagueiros, vamos lá. Quem temos aí? Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos e Murilo. Léo Ortiz. Eu acho que eu iria de Gabriel Magalhães e Murilo. Para escolher dois aí? Para escolher dois, né? Ele escolheu o Léo, tem que ficar dois. Você Gabriel Magalhães e Murilo seriam as minhas... Nossa, ele já escolheu o que não é, peraí. Primeiro Gabriel Magalhães, vai. É um do... Gabriel Magalhães, Gabriel Magalhães. Léo Ortiz, eu vou ficar com o Léo Ortiz. Próximo, agora ficou o Léo Ortiz. E o outro que você escolhe agora, você, Garrafa? Pode colocar o Marquinhos aí. Marquinhos e você? Eu iria de Murilo.
Murilo, eu vou com o Murilo também. Então já temos aí o time, ok? Agora sim, lateral esquerdo. Vamos ver as opções. Temos o... Arana. Arana e o Alexandre. Alexandro. Você fica com quem? Com a Arana? Arana. Eu O de também. Arana também. Arana, também. Beleza, ficamos com o Arana. Ajuda aí, Finei, vai soprando. Próximo, agora é meio campo? Vamos lá. André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton ou Matheus Cunha? É para escolher quantos? Escolhe um, depois outro, né? São 2 ou 3 que A a gente vai gente tem que pôr? entender a formação tática. É. São 2 volantes e um meia. 2 volantes e um meia? A gente escolhe, acha, a formação, diretor? A gente que Tá. decide. Eu- Eu colocaria 3 no meio campo. Tá, Garrafa. Vai. E o Gerson seria uma escolha. Gerson é unânime. Gerson, Unanimidade. Não tem Gerson como. já tá. É, Próximo. Bruno Guimarães. Eu vou com o André. O André, eu eu vou também com... gosto do André. Não, pode ser André e Gerson. André? Vamos de Pode André? ser, pode ser André e Então a Gerson. gente vai com o André. E só o Gerson e o André? Ou vamos botar mais um? Querem um Não. terceiro meio campista ou vamos de atacante agora? Ah, tem que ter um meia, né? Tem que ter o meia aí, né? Tem que ter um meia. E aí é que o bicho pega. Tem meia seleção? Esse é o problema. Seria o Neymar, né? O Neymar seria o camisa 10 da seleção. O Dorival escolheu Qual volante você tinha colocado então? Então a gente coloca junto e faz o Gerson. o Bruno com meia. Guimarães. É Bruno Guimarães. Tem o Bruno Vamos Guimarães. fechar aí? André, Bruno Guimarães e Gerson. Dá vai. pra ser. Apesar que eu sinto muita falta de um meia. E o meia. Vamos. Ou vocês querem fechar o Rodrigo como meia? É, mas não é, né, cara? Não é, aí já Não inventar é. demais, né? Complicado, não Então é. vamos pôr o Bruno, ok? Vai de Bruno Guimarães aí, colocado nessa posição. E agora no ataque. Temos 3 atacantes para colocar. Tem o Vinícius Júnior, é o Hendrick, mas o Estevão e o Hã? João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e o Vini Júnior. Quem se escolhe? Tem que escolher 3. O primeiro. Vini não, Júnior. Aí, Bom, Vini Júnior pra mim. Vini Júnior tem O unanimidade. primeiro é o Vini Júnior. O segundo que a gente escolhe aqui no Gazeta Esportiva. Rafinha pra mim. Rafinha? E o terceiro. O Estevão nos últimos jogos caiu um pouquinho, o Rafinha tá numa boa fase, eu vou de Rafinha. Rafinha, mais uma unanimidade aqui. Aí agora é o seguinte. E agora? Agora é o seguinte, eu jogaria sem centroavante e escalaria o Rodrigo. Não, o Rodrigo tem que jogar. O Rodrigo tem que jogar. O Então- Rodrigo tem que Sabe como jogar. o Messi jogava muitas vezes Barcelona, um falso 9 ali? Vai e eu vem. faria isso. Os três estão jogando muita bola. Por o Rodrigo? Rodrigo, opa. Rodrigo. Ok? Mas a minha seleção ideal teria o Hendrick como centroavante. então, a minha também. Que é um outro time, né? Titular, Só só que que aí é a gente outro teria time. que ter mudado Assim ali. como teria um meia armador, que o Dorival não convocou assim, um Pode meia com 12, clássico. não? Bom, então essa é a nossa seleção. Vamos ver como é que ficou, diretor? Tem as carinhas, não? Deu um pepino na máquina lá, mas tudo bem. Vocês viram mais ou menos como é que ficou a seleção Nós aí. ficamos com Bento, Wesley, Murilo. o outro zagueiro que Léo você Ortiz, escolheu, né? Léo Ortiz, Murilo e Arana. Arana. Bruno Guimarães, André Gerson e André. e André. É. E na frente, Vini, Vinícius Júnior, Rafinha e o Rodrigo. Rodrigo. É isso. É isso. Bom, vamos voltar? Vamos mostrar o nosso time ideal do Gazeta Esportiva? Olha lá como é que ficou. Ideal dentro do que... É, dentro Dentro do que tem, né? Dorival colocou exato, aí. meu time não seria esse não. Olha lá, Bento, Wesley, Léo Ortiz, Marquinhos e Arana, André, Gerson e Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo e Vini. Vini Júnior e O Rodrigo. Bento foi ali de protesto. Pô, era o Murilo, hein? Não era o Marquinhos, não. Era o Murilo, Era é o verdade. Murilo. Não era o Marquinhos. Murilo é pode... aquele Murilo do Corinthians. O estagiário. Quem é? Ah, daí é o diretor tá querendo escalar a seleção dele. Não, a gente falou Murilo, porque o Salazar falou Murilo, eu também Michele, falei falei Murilo. Murilo. Ele foi no falou. Léo Ortiz com ele e no Murilo comigo. Exatamente, entendeu? Então era Murilo ali. Bom, Parque São Jorge está chamando. Alexandre Silvestre chega mais com as notícias do Corinthians. Boa noite, Silver. A Neoquímica Arena é o grande trunfo do Timão? Sim, Michele, tudo bem com você? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, chegou o frio aqui na ZL. Esqueci que acabou o verão, tô passando um gelo aqui, esqueci o casaco em casa, não trouxe. Mas por falar em meteorologia, associando com Neoquímica Arena e Gramado, as chuvas fortes do começo do ano, o forte calor,
a meteorologia não ajudou, não contribuiu com o gramado da Neoquímica Arena nesses primeiros meses de 2025, tanto que o campo do Corinthians é elogiado por muita gente, até pelo técnico do rival, o Abel Ferreira, que considera o gramado da Neoquímica o melhor do Brasil. O campo não estava legal em alguns jogos, né? Chegou a ficar até ralinha a grama, com terra ali na zona do agrião, como a gente falava antigamente. Até dando valor àquele antigo ditado de que o goleiro é tão desgraçado que nem onde ele pisa nasce a grama. A pequena área da Neoquímica também andou desgastada, com lama, grama rala. E o Corinthians aproveita agora essa data FIFA para dar uma repaginada no piso, para deixar ele bacana, top de linha para a grande final da semana que vem, quinta-feira da próxima semana, dia 27, Corinthians e Palmeiras decidindo o jogo nesse gramado, que se não estará perfeito, estará muito bom. Corinthians, que jogou na Neoquímica Arena neste ano 10 partidas, está invicto com 9 vitórias, um empatezinho só, que foi contra o Guarani na fase de grupos, e se o Corinthians mantiver essa escrita, ele será campeão, porque o empate é do Timão. O Corinthians nem precisa ganhar do Palmeiras para beliscar o título do Campeonato Paulista. Daqui a pouco eu volto para falar dos caras que pisam no gramado, que também estão em processo de recuperação. Corinthians se reapresentou nesta tarde no CT Joaquim Grava. Até já. Valeu, Silvester! E aí, Salazar? Cara, o Corinthians tem uma derrota, se não me engano, nos últimos 30 ou 32 jogos dentro da Neoquímica Arena. Ai, não vai ser agora, né? O Corinthians é realmente muito forte na Neoquímica Arena, com time bom, com time ruim. O pior momento do Corinthians na Neoquímica Arena, não coincidentemente, aconteceu na época da pandemia, aquele momento ali de jogos com o estádio vazio. O Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena, torcida. muito forte mesmo. Realmente muda o ambiente, muda a atuação dos jogadores, os adversários sentem constantemente, né, anualmente. Nossos parceiros lá, o UOL, eles fazem aquela matéria entrevistando os capitães de cada clube, e a Neoquímica Arena constantemente é eleita o estádio que os jogadores sentem mais pressão como visitante. Então, assim, é realmente o grande trunfo do Corinthians para esse jogo contra o Palmeiras, é a Neoquímica Arena. Agora, o gramado é lamentável, porque sol e chuva tem todo ano nessa época, e nunca o gramado do Corinthians esteve em tão ruim estado, nunca. Então, assim, me chama muita atenção e acho que valeria a gente entender direito o porquê. Porque falar que é o sol e a chuva, não, sol e chuva nessa época do ano sempre tem. Quem assiste Copa São Paulo sabe muito bem disso. Não, tem muito sol, até que chuva tem umas chuvonas. Não agora, tá o gramado está nessa condição aí, eu acho bem esquisito. E o Abel vai ficar triste que o gramado não tá bom, porque ele adora esse gramado. É bom tá, mas não tá uma... Eu falo até o nome daquela marca lá que a gente falava, não tá uma... Lembra disso? Sim. Uma Brastemp? É. Uma Brastemp, pode falar. Vem a Brastemp patrocinar o Gazeta Esportiva. Uma Brastemp, a gente falava. Então, assim, os números estão aí, mas os números, até certo ponto, são frios. É verdade o que o Salazar falou, né? É verdade, o Corinthians ele é forte na Neoquímica Arena. Mas é verdade também, né, que estamos falando de Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras é algo que a gente tem... Opa, peraí. Né? Pode acontecer. Vamos observar com um pouquinho mais de calma, entendeu? É Corinthians e Palmeiras. A gente cansou de ver o Corinthians numa draga danada e lá e... Foi o que é. Até porque o Palmeiras era favorito. No primeiro jogo, quem ganhou? O Corinthians. Pois tá? Já cansamos de ver o Palmeiras em baixa e lá... Então, esse clássico ele é muito complicado. O Corinthians, ele está com o título encaminhado, conseguiu um resultado muito bom fora de casa. Aí entra esse aspecto fator casa, fator torcida, mas ele não é preponderante para decidir o título. Para mim, a grande vantagem é a vantagem do empate. É isso. Chegar num jogo desse com a vantagem do empate é uma enorme mas vantagem. Precisa jogar. É isso aí. O Ramon e o Emiliano têm que entender que o Corinthians em casa precisa jogar. Né? O Corinthians teve dificuldades com um time semi-amador, mesmo na Neoquímica Arena, pela pré-Libertadores. Então, tudo isso a gente precisa entender. O seu Ramon Dias, em jogos grandes, se alguém não soprar no ouvido dele, até comentou-se que para a partida do Allianz ele ia aparecer com 3 zagueiros. Aí, pera, vamos deixar do jeito que tá, né? Eu não tenho essa, mas comentou-se que até isso ele ia fazer. Ele foi bem lá. Né? Então, ele foi bem, tava mas devendo. Parece que São Jorge entrou no circuito, fez uma ligação para ele, São Jorge tocou o telefone, todo respeito a São Jorge. Ô, professor, vamos lá, vamos manter aquele esqueminha que os jogadores estão gostando, inventa com 3 zagueiros e tal, e deu certo.
né? Então São Jorge tem que estar de plantão. Então todo cuidado é pouco, o Corinthians que não durma no barulho da vantagem, que ele tem uma boa vantagem, fator casa, fator empate, é jogar bola. Tem gente até falando para não colocar o Garro para jogar, o que é isso? Não, aí é informação, tá? Não é opinião. O que eu tenho escutado de algumas pessoas do Corinthians, a tendência é que o Ramon mantenha o que ele fez no Allianz Parque, de continuar com o Bidon no banco, para continuar com um tripé de volantes, corredores, marcadores fisicamente melhores, para dar liberdade para o Garro, para o Yuri e para o Memphis. Essa ideia de jogar igual ele fez no Allianz, linha de 4 atrás e 3 volantes, Ranieri, Martinez e o Carrilho, ela muito provavelmente vai se manter na Neoquímica Arena. Um time que está ganhando não se mexe. Olha só quem está hoje na nossa redação de esportes, Marina Buffon. Boa noite, Mar. O São Paulo conseguiu um alívio na folha salarial? Olá, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, conseguiu. Quem afirmou isso foi o Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo, depois do sorteio dos grupos da Libertadores na última segunda-feira lá no Paraguai. Ele deu uma entrevista ali após o sorteio dos grupos e falou justamente sobre isso, falou que esse alívio financeiro se dá porque muitos jogadores saíram do São Paulo no final do ano passado, início deste ano. É um alívio aí de R$1 milhão mais ou menos de reais por mês, o que no final deste ano, no final da temporada de 2025, contando aí 13º pagamento de férias e tudo mais, vai gerar uma economia de mais de 15 milhões de reais para os cofres do São Paulo. Lembrando aí que são diversos jogadores, tanto super conhecidos que estavam sendo titulares aí como o lateral esquerdo Wellington, o Moreira, que foi envolvido na negociação pelo Wendel, e também o Galopo, o Rodrigo Nestor, o Wellington Rato, Michel Araújo, William Gomes, enfim. No total foram 17 jogadores que saíram do São Paulo, contando também alguns garotos aí da base de Cotia. 17 jogadores saíram, entre saídas definitivas e empréstimos também, que outros clubes possam aí arcar com uma parte do salário por fim, que gerou essa economia aí de R$1 milhão de reais mensais. E essa economia, como eu disse, até o final do ano vai gerar, obviamente, aí por mês um total de quase 15 milhões de reais, vai ajudar também no plano da própria reestruturação financeira do São Paulo. A gente sabe que a dívida do São Paulo está beirando ali, está chegando na casa do R$1 bilhão de reais, então qualquer alívio financeiro, qualquer alívio na folha salarial é muito bem visto, é muito bem quista aí pela diretoria do São Paulo. Lembrando, é claro, que esse ano o São Paulo está com um elenco muito mais enxuto do que do ano passado. Inclusive, essa era uma reclamação de grande parte dos torcedores, que tinham muitos jogadores que nem sequer entravam em campo, enfim, ficavam ali ganhando seus salários e tudo mais, acabavam inflando o elenco, mas o treinador não utilizava. E aí, gente, essa economia é bem vista, né, não? Bom, Marina comentando. Garrafa, olha só, eu entendo, o São Paulo está com uma preocupação, se desfez, como trouxe a Marina ali, importante informação, 17 jogadores, é algo bem importante, relevante. Mas eu não sei se isso vai representar de fato uma economia, porque deixar de gastar é diferente de economizar. Segundo a previsão deles, cerca de 15 milhões até o final de 2025 serão economizados com a saída desses jogadores. Mas só a chegada do Oscar, ela representa aí cerca de 12 milhões e meio, se eu não estiver enganado, até o final do ano. Então, se você olha, eu vou parar, eu vou deixar de aumentar a minha folha para manter ela igual, né? Vou tirar aqui 17 jogadores, só que eu vou trazer 3. Só que o valor da folha vai se manter, então você não teve economia nenhuma. O Oscar ganha, pelas informações que eu tenho, mais de 2 milhões de reais por mês. O São Paulo paga uma parte, a patrocinadora paga outra parte, mas a parte do São Paulo é quase que a mesma coisa do que o São Paulo vai economizar com esses 17 jogadores. Eu acho que é importante uma estruturação de elenco, um planejamento para isso. Eu até concordo com a ideia que é melhor você ter esse dinheiro investido em um Oscar do que em 17 jogadores que não te trazem o retorno nem de marketing, nem de campo. Eu concordo com essa estratégia. Eu só não sei se dá pra gente chamar isso de economia financeira. Eu tô com o Salazar nessa, né? É difícil você falar em economia quando você tem que montar um time competitivo. Então você vai criar alternativa, já que o gasto acaba sendo necessário, mesmo sem você ter o dinheiro, que você gaste da melhor maneira possível. Isso.
da melhor maneira possível para que possa montar uma equipe competitiva, porque hoje as competições, Michele, trazem bons recursos financeiros. Campeonato Paulista, boa premiação. Copa do Brasil paga mais que um Campeonato Brasileiro. Taça Libertadores da América. Então, não adianta você também economizar, enfraquecendo o seu time e não buscar premiações, ainda ter pressão de torcida. Então, já que tem pouco, gaste pouco, mas da forma correta. É por mas aí. tem muita competição também pela frente, não pode ter um plantel muito curto. Aí que entra a base. É aí que você entra a base. Você entra a base para dar pontualmente uma situação. Esse é o trabalho do treinador, porque é muito fácil você ficar pedindo jogador, pede jogador. O Corinthians trouxe aquele Pedro Raul. Quanto tu gastou com esse tal desse Pedro Raul? Muito, 5 milhões Entendeu? de dólares, se eu não tiver Aí enganado. os caras estão reclamando que o Memphis vai ganhar, não sei o que gastou com o Pedro Raul? Só um exemplo, né? Se você juntar outros que tais. Pelo menos o Memphis já deu retorno. Salvou o Corinthians do rebaixamento, vai. Na chegada dele ali, né? Gastou muita grana, mudou, assim, não fechou, pode ter gasto mudou. demais e tal. Mas é isso, é tentar saber gastar, né? Gastar com o Pedro Raul não dá para gastar. Olha, e o Palmeiras, hein? O Palmeiras está aproveitando o período sem jogos para tentar se ajustar antes do segundo confronto da final do Paulistão. O goleiro Everton falou sobre a expectativa para esse duelo que está por vir. Bom, eu acho que a decisão está totalmente aberta. Não era diferente também se a gente tivesse ganhado o jogo. A gente sabe que ele não ia ter acabado no último domingo, teria o próximo jogo, independente se a gente, óbvio, que queria ganhar na nossa casa, com o nosso torcedor queria fazer uma vantagem, mas a decisão está totalmente aberta. Esse grupo já mostrou o seu potencial e a sua força, principalmente a força mental do que pode fazer. A gente sabe que vai ser difícil, sabe que vai ser um jogo extremamente complicado, mas nós temos totais condições, nós estamos se preparando para isso e temos certeza que vamos fazer um jogo melhor do que foi o último, e o nosso objetivo vai ser lutar até o fim para sair de lá com o título. Isso não foi uma entrevista Não, foi coletiva. a coletiva do Gasparzinho, né? Foi só... para o Gasparzinho, não tem nenhum jornalista ali. O Podia cara senta chamar na os cadeira, jornalistas para fazer o cara de senta na verdade, cadeira né? e fala lá a pergunta. Enfim, mas são novos Mas chama tempos. os jornalistas, Bom, é importante mas de qualquer, a gente fazer a pergunta. sem sermos corporativistas, Que vai. medo é esse? A gente causa esse medo todo? Você causa. Mas, gente, Possível, cara. Você morde. Ô, Salazar, você morde? Gente, mas ó, Salazar entendeu? não assopra. O negócio é o seguinte, bom, Ele morde. quando a gente lá atrás no programa, eu falei, Corinthians não durma com a vantagem, né? Não acho que já ganhou. Porque Itaquera caiu, Itaquera já é. Cuidado, né? Cuidado. O Abel, esse time do Palmeiras pode não estar com um desempenho bom, o Abel está devendo, o Palmeiras está devendo, mas o Palmeiras tem bons jogadores. O Zé Paes, domingo passado no Mesa Redonda, ele foi o primeiro a falar na possibilidade de Paulinho aparecer. Tá todo mundo lá com portões fechados, na final. Pode ser um elemento surpresa, não sei se para começar jogando ou não. Não é? Que elemento Entendeu? surpresa. Pode ser. Não podia essa semana pode que não ser. tem jogos, pôr a gente para ir assistir um treino. Palmeiras só lá. está treinando, quietinho. Abram as portas da esperança. Então, é isso. Não vacilem com o Palmeiras. Repito, o Corinthians tem uma boa vantagem. Para mim, é o favorito à conquista do título. Mas tem um Palmeiras trabalhando e o Palmeiras tem que ser respeitado. Rafa, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos imaginar que o jogo no Allianz Parque tivesse virado o intervalo 1-0 para o Corinthians. Teríamos o segundo tempo. Alguém iria para o intervalo com a sensação de que o Corinthians já ganhou o jogo? É a mesma coisa. Não, só que agora você não tem 45 minutos, você tem 90. Então essa sensação, ela simplesmente não existe. E eu, pelo menos, creio que não tem nenhum palmeirense e nenhum corintiano que acha que alguém já ganhou. Ou que o Palmeiras vai virar, ou que o Corinthians já levou. Não é essas conversas de sanidade, assim. essas conversas de sanidade só acontecem quando tem 2 corintianos ou 2 palmeirenses conversando. Não, porque aí ele fala do temor, né? Ai, meu Deus do céu, será que a gente vai ganhar? Mas quando tem outro, já ganhamos. Não é assim, Tim? Acho que não. Não é isso? Se o Tim pega um corintiano ali, ele fala, tem que tomar cuidado com os caras. Tá? Mas tem o Palmeiras na roda, já ganhamos de vocês e tal. Eu tenho o contrário também, eu tô vendo lá na redação, os palmeirenses assim, para os corintianos. Não, isso aí vocês já levaram, já ficou muito difícil pro Palmeiras. Mas isso aí é padrão. E os corintianos, não, nem negativo. Não tem, ninguém tá cantando vitória antes da hora, não. Reversa, zica reversa. Ninguém tá cantando vitória antes da hora e vamos lá, vocês vão falar, a Marina vai falar? Então a Marina vai voltar com o São Paulo. Novidade na preparação do Tricolor, Má?
Então, né, Michele, novidade a gente não tem. O São Paulo está fazendo seus treinamentos aí durante a semana, como a gente já vinha falando aqui durante esses últimos dias, sem a presença do Lucas Moura ainda. O elenco treinou lá no CT da Barra Funda hoje pela manhã. A única novidade foi a presença do meia Rodriguinho, que veio da base, também joga entre os profissionais do São Paulo há algum tempo. Ele está aí se recuperando da lesão que sofreu, treinou uma parte ali junto com os companheiros, mas o Lucas segue ainda fazendo seu tratamento no Refis lá do São Paulo para tentar se recuperar a tempo da estreia no Campeonato Brasileiro. A gente falou ontem bastante do Lucas aqui, né? O Lucas que sofreu um trauma no joelho direito na semifinal contra o Palmeiras, ainda preocupa um pouquinho para ver se vai estar à disposição ou não do técnico Luiz Subeldia. Amanhã o São Paulo treina novamente no período da manhã lá no CT da Barra Funda e no sábado a gente lembra que o elenco vai fazer um jogo treino ali, um amistoso contra o São Bernardo no estádio do Morumbi. Não terá presença nem da torcida, nem da imprensa, infelizmente. A gente não vai conseguir ver ali como é que estão os trabalhos do São Paulo para esse reinício de temporada, por assim dizer, porque o São Paulo joga no dia 29 contra o Sport lá no Morumbi também, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e na semana seguinte já viaja para a Argentina, porque estreia na Copa Libertadores. Tá certo? Então, nesse jogo treino, provavelmente o Subeldia deve colocar ali o que ele entende como a melhor escalação do São Paulo, sem Lucas Moura. Lucas não deve participar desse jogo treino no sábado, tá certo, Mi? Obrigada, Mar. Fala, Salazar. Acho que nem tem que participar mesmo. O Lucas Moura tem que voltar quando ele tiver 100%, sem risco de lesão. Claro. Não tem porquê. É muito comum, a gente tem visto isso com o Garra, como a gente viu com o Neymar, você tentar ali forçar uma barra para o cara jogar um jogo importante. Não tem porquê. O Campeonato Brasileiro nem começou. O São Paulo tem campeonatos importantes pela frente, só passou o Campeonato Paulista. Lucas Moura é um cara fundamental para esse time do São Paulo. Ele tem que entrar em campo quando ele estiver assim 100% mesmo, não tem por que arriscar. Acho bacana a ideia do jogo treino, isso aí, conversando com os jogadores, ficar muito tempo só treinando, normalmente não é o melhor dos caminhos para preparar a equipe. A ideia de ir para o Morumbi é bacana. Gostei também do adversário, ao São Bernardo, que acabou de fazer um grande Campeonato Paulista. Então é um jogo treino que vai trazer dificuldade para o São Paulo, um jogo importante para o técnico do São Paulo fazer ali alguns testes. Enfim, acho que esse é o caminho. São Paulo que ficou pelo caminho no Campeonato Paulista por causa de um erro de arbitragem grotesco, tem que olhar para frente, tem que superar e acho que esse é o caminho. Se preparar bem e preservar o Lucas Moura nesse momento, Garrafa. Não tenha nenhuma dúvida, tem que preservar em função de um calendário longo, e eu volto a afirmar, nesse momento difícil que tem, calendário longo, tem que se olhar para a base. E a gente não vê em nenhum noticiário, porque não está acontecendo em nenhum clube. Não, um trabalho na base, 3, 4 garotos vão estar aqui. Tem que se observar. Eu acho que faz parte do técnico, é o Zubeldia, lá no São Paulo. Ele é bastante criticado. Ele é bastante criticado, né? É o Ramon no Corinthians. O Palmeiras tem aproveitado, né? Inclusive, veja, o Palmeiras aproveita a base, tem que aproveitar a base, o calendário é longo. Não adianta ficar queimando os jogadores aí, não, depois você não tem jogador para nenhuma competição. Alô, fiel torcida! O Silvestre tá na tela de novo para dar uma geral sobre o elenco do Coringão para a final do Paulistão. Tá contigo, Silver. Elenco corintiano que, se não terminou, tá terminando agora o treinamento no CT Joaquim Grava. Recebeu 3 dias de folga e aproveita esse momento para recuperar jogadores que estão bem desgastados fisicamente. Então é um período data FIFA para recuperar o gramado da Neoquímica Arena, plantar novas sementes, deixar o piso top de linha para a grande final da quinta da semana que vem contra o Palmeiras e também recuperar jogadores desgastados. Eu vou citar 4 aqui. O Coronado, que continua no departamento médico, lesão muscular, situação mais complicada, se bem que ele não é titular, mas seria uma opção para a vaga do Rodrigo Garro. Esse se preocupa. Não tem lesão, mas tem tendinite no joelho, andou sendo desfalque de alguns jogos, perdeu parte da pré-temporada, não disputou o jogo de ida contra o Palmeiras, a primeira final lá no campo do Verdão, uma tendinite no joelho, então ele vai aproveitar também esse período para se recuperar, acredito que vai dar tempo. O Yuri Alberto com dores no ombro e no pé, questão de tempo ele vai estar 0 bala, e o Hugo Souza,
que está com dores nas pernas ou numa das pernas. Ele tem evitado cobrar tiro de meta com algum desconforto muscular. Então esses 4 jogadores aí são os que a gente tem que ficar mais de olho e mais atento, mas o Corinthians deve ter força máxima à disposição para o jogo da próxima quinta-feira. Ranieri dando um ótimo exemplo de profissionalismo como atleta de futebol, ganhou as folgas, mas trabalhou sozinho no CT, sozinho entre aspas, né? Mas ele foi lá no CT, Joaquim Grava, trabalhar na terça e na quarta, também conhecida como ontem. Só não foi na segunda-feira porque as portas do CT estavam fechadas, até os funcionários ganharam folga, mas o Ranieri está mostrando serviço com apetite para o grande jogo. Salazares, xerifão. Olha só, Garrafa, da lista trazida ali pelo Silvestre, o Coronado é aquele que deve ficar de fora mesmo, é a tendência, né? Vai que ele se recupera. Os outros, a dor na perna do Hugo, o Garro, o Yuri Alberto... Para a decisão de campeonato, isso não é computado. Vai jogar, isso não é computado. Até de muleta. É a chance desses caras ganharem o primeiro título com a camisa do Corinthians. Eles, obviamente, querem muito. Não é? E é um jogo importantíssimo, principalmente depois do papelão que o Corinthians fez na pré-Libertadores. Uma coisa não apaga a outra. O Corinthians, Campeonato Paulista, ganhar um título em cima do Palmeiras, ganhar na casa do rival 1-0 é lindo, é maravilhoso, o corintiano fica feliz, mas que está atravessado na garganta a eliminação na pré-Libertadores, está. Semana seria muito tranquilo, o Corinthians classificado na pré-Libertadores, já para a fase de grupos da Libertadores e ganhando o Palmeiras, seria lindo, mas não foi desse jeito. E aí... Se você tem na pré-Libertadores adversários de peso, tudo bem. Mas como não é o caso, como o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, não pode se esquecer, não. Aliás, não é informação, é sensibilidade de futebol. Futebol é assim. Tô até bater pro corintiano falar que eu tô secando e tal. Já sei o que você... Pô, se perde a final em casa pro Palmeiras, o Corinthians vai buscar um técnico pra sequência da temporada. Ai, Garrafa. Vai ou não vai? Vai. É o futebol. O jogo pro Ramon é fundamental para permanência e sequência do trabalho. Final de Copa do Mundo. Elimina na pré-Libertadores como eliminou. Ganha o primeiro jogo. O primeiro jogo não dá título. Vai para casa com a vantagem de perder do Palmeiras. Um abraço, velho amigo. Vá para Argentina e vai ficar lá. É exatamente isso. Até por isso eu acredito que essa informação que eu trouxe aqui ela deve se manter. O Corinthians com o seu tripé de volantes. Qual que é a ideia? É colocar os caras para correrem, morderem, exatamente como o Corinthians fez no Allianz Parque. Olha, é o Martínez correndo muito pela direita. Ficaria Martínez, Carrilho e Ranieri. E aí o Bidon ficaria de fora nesse primeiro momento. Sai o Romero e entra o Garro. Sai o Romero e entra o Garro. É isso. O Garro é um meio armador, só que um Garro corre demais. Ele não é aquele meio armador que fica ali esperando sua bola no pé. Não é o caso. Então o Garro não compromete nesse mas você ponto. Mas você e tem aí três, o tripé justamente tá pensou o seguinte, olha, não tem nós muito estamos com inventar. vantagem, Não tem mas nós temos que morder o Palmeiras. Então mantém o tripé aqui de volante. Mas isso o Ramon vai fazer, porque ele é um retranqueiro de marca maior. Se tem uma coisa que ele sabe fazer é marcar. Mais ou menos. Você tá sendo... Não, mas ele gosta de montar time para marcar. Bidon, é o último que ele pensa. Que para mim é o craque do time. Ô Silver, deixa eu falar uma coisa com você. O Memphis entrou em campo na Europa hoje? Não só entrou em campo, como foi titular, vestiu a camisa 10, só que ele jogou numa posição diferente daquela que ele joga aqui no Corinthians. Aqui ele joga mais como segundo atacante, um pouco mais pro lado. Ele foi 9 de ofício, centroavantão, pelo menos o primeiro tempo que eu assisti num botequinho aqui perto do Parque São Jorge, ele estava lá jogando de 9, metido entre os zagueiros. Holanda e Espanha, jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, 2-2, a Holanda saiu perdendo dentro de casa, virou para 2-1 e tomou um empate nos acréscimos. Memphis Depay não fez gol, mas atuou até os 37 do segundo tempo, quando foi substituído pelo técnico Koeman. A volta do Memphis Depay à seleção da Holanda. O próximo jogo, o jogo da volta na Espanha, dia 23, no domingo, e vai dar tempo de boa para o Memphis retornar talvez segunda, no mais tardar terça, descansar, treinar 1 ou 2 vezes para encarar o Palmeiras na quinta da próxima semana. Os detalhes desse jogo da Holanda, com a atuação do Memphis, você vê amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Tá certo, Silver. Muito obrigada por todas as informações. Chegou com moral, camisa 10, titular. Eu vou te falar, mas eu diferente. vi boa parte do jogo, né, antes de subir aqui pro estúdio. O Memphis não estava jogando absolutamente nada, mas para mim, não por culpa dele. Ele estava jogando, Garrafa,
enfiado no meio de dois zagueiros. Encaixotado. Literalmente. Mas ele tava enfiado no meio de felizão, dois ó. zagueiros. Não é a posição que ele joga no Corinthians, não é a posição onde eu acredito que ele Tá pode feliz. render mais. Então, assim, o Memphis, até onde eu vi, não estava fazendo absolutamente nada em campo, mas, na minha opinião, não por culpa dele. Mas não é só aqui, né? Os treinadores acabam se complicando. Você tem jogador que no clube atua de uma forma, aí você põe na seleção sem tempo para treinar e vai exigir o quê do cara? E É aí difícil. tem uma coisa, Garrafa. O Garrafa estava esquema. falando dessa pressão em cima do Ramon e tudo mais, mas eu vejo também pressão em cima do Memphis. Para esse jogo contra o Palmeiras. Claro. Porque as duas atuações dele Na Libertadores. na Libertadores. Sim. Não, ele não entrou, Não ele não digo as jogou. duas, as quatro. Ele não As jogou. quatro, mas é de uma quatro. decepção para um cara que é trazido pela maneira como ele foi trazido. É isso. Que gerou aquela expectativa Não, que e perto gera do um que ele custo tinha financeiro feito gigantesco. também. Na principal competição do ano em tese, as atuações dele são assim, vexatórias, vergonhosas. Então, assim, é a hora dele mostrar. O time... Quis tanto a 10? É isso. Eu Ganha falei tão bem pra aqui. isso. Veio Eu falei meio aqui. zicada essa A preocupação não é a 10, não era 10. A preocupação era manter aquilo que o Corinthians fez no final da temporada. Foi um fiasco. O torcedor corintiano ficou realmente muito chateado com o que aconteceu. Essa vitória frente ao Palmeiras foi uma vitória grande, uma vitória gigante, uma vitória importante, onde o time... assim, valeu pelo resultado, Salazar, a vitória contra o Palmeiras, porque na minha concepção, na minha régua, o Corinthians jogar um tempo todo sem dar um chute a gol, com todo o respeito que merece o Ramon. A estratégia foi boa, esperar o Palmeiras, mas você tem que ter algo mais, Salazar, você tem que ter algo mais. Né? Você tem que ter algo mais. Não sei, eu acho que o Corinthians adotou uma estratégia inteligente. Mas... executou bem essa estratégia, porque o Palmeiras também, o Palmeiras criou volume, o Abel tô falando... 22 finalizações, não fez 22 finalizações, qual finalização Perigosa. perigosa? Aqueles chutinhos lá de trás que a bola desvia, vai no meio do gol e o Hugo pega com o pé, chega lá, conta Mas uma das o 22. Hugo fez umas defesas boas Mas também. o Corinthians que não tem essa postura de não dar um chute a gol na Neoquímica Arena. Não pode ser assim. Eu acho que na Neoquímica Arena o Corinthians precisa ser assertivo, como ele jogar. Afinal de contas, esse jogo vai ser que dia esse jogo? 27. Vai ser no 27, Vai tá ser confirmado? Quinta-feira. Não era no final de semana? Não, o jogo do Brasileirão foi adiado para o domingo. O Corinthians vai jogar no domingo. Seria sábado, era o grande problema. Acabou, turma. Um beijo pra vocês. Obrigada, Salazar. Valeu, Garrafa. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, tchau.